Graça e paz, irmãos, estamos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Neste momento que nossa alma está um pouco aflita, apreensiva, todo esse cenário que está acontecendo, mas nós temos que sempre buscar o descanso no Senhor, refrigério para a nossa alma. Estaremos louvando Eu Cuido de Ti. Que o Senhor tenha falado grandemente no coração de cada um de vocês. Estejam em paz. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos. Amém. Quero agradecer os irmãos por estarem conosco nessa semana de oração que passamos, na segunda-feira. Na semana que passou, nós tivemos o desafio na segunda-feira, 24 horas, em oração pelo Brasil. E já começamos também o desafio, junto com a nossa convenção estadual, o desafio de oração 40 dias. Essa semana que adentramos é a semana de oração da nossa igreja, a primeira semana do mês de abril.
E nós queremos te desafiar a orar conosco, às 16 horas e 17 horas. Aí na sua casa, onde você estiver, nós vamos estar movendo o nosso templo em oração, conclamando a todos os irmãos que possam estar nesse horário, entre 16 horas e 17 horas, em oração, juntamente conosco, com o Ministério de Oração da nossa igreja. Você está convidado a participar. Quero que os irmãos orem também pela Letícia Costa Lopes, né, a filha da irmã Edilene, do irmão Júnior. Que os irmãos estejam lembrando dela nas suas orações. Mais um ano de vida, no dia 7 vai estar completando. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico e logo depois nós vamos estar orando. Crescendo por meio da aprovação, ou crescendo na aprovação. Eu quero usar o texto em Tiago capítulo 1, versículo 12 e Tiago capítulo 5, versículo 11 como base para a nossa meditação nesta noite. Eu vou fazer a leitura nesta semana na versão da Bíblia Viva, porque achei que essa semana, entre a leitura das várias traduções da Bíblia, eu encontrei nela algumas diretrizes relacionadas àquilo que Deus tem colocado em meu coração. Tiago capítulo 1, versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E Tiago capítulo 5, versículo 11, sabemos como eles estão felizes agora, porque permaneceram leais a Ele no tempo de sua vida, mesmo quando sofreram grandemente. Por isso, Jó é um exemplo de um homem que continuou a confiar no Senhor no sofrimento, e das experiências dele podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem, e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Vamos orar? Feche os teus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, quero agradecer ao Senhor nesse momento, pela vida da Letícia, que completará mais um ano de vida no dia 7, e que o Senhor possa preenchê-la com as mais ricas bênçãos na sua vida. Que o Senhor esteja com a sua saúde física e espiritual, abençoe a sua família e familiares, em nome de Jesus Cristo. Quero clamar pelos enfermos da igreja, pelos irmãos da nossa igreja que têm estado acamados, e que o Senhor possa visitá-los em nome de Jesus Cristo. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo possa me usar nesse momento como instrumento nas tuas mãos para falar ao meu coração e ao coração daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As provações são individualizadas. Eu digo que não há uma provação igual a outra. É só sua. Não tem como nós falarmos que passamos pela mesma provação. Provação coletiva é um outro assunto, é o que estamos passando, inclusive no momento, é o que o povo de Israel passou em vários momentos. E mais do que nunca eu não tinha ouvido tantas vezes, em tantas mensagens de WhatsApp, o texto em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, de nos assustar isso. Eu não quero falar hoje sobre a tentação ou aprovação coletiva ou aprovação coletiva. Eu quero tratar hoje sobre a individual, a sua e a minha. Não quero tirar o peso deste versículo sobre o erro do povo, mas quero lembrar que muito do que sofremos é por efeito de uma causa. Lembre-se de Acã, mas essa é uma outra mensagem. Provação produz maturidade, pois compreendemos que não é motivada pelo pecado somente, mas algo que planejado e idealizado por Deus para promover crescimento. Vá em sua mente e
Lembre do que é a mina, o local onde se tira minerais diversos ou específicos, mina de ouro, mina de prata, mina de tungstênio. Quando se encontra o minério, ou a pepita desse minério, do ouro, do diamante, rubi, se acha em um estado bruto, in natura. Dali é levada como foi encontrada para ser limpa e purificada, tirar as impurezas. Com um pouco da experiência, eu quero falar da refinação ou purificação do ouro. Pesa-se o ouro, faz uma fundição do ouro com 5 vezes o peso do ouro de cobre e borato de sódio, o bórax. Depois de fundido e em estado líquido, deve ser virado em um recipiente metálico grande, cheio de água, e o que vai produzir uma espécie de gotas para facilitar a corrosão do material ácido e de outros metais que porventura tenham naquele material encontrado, naquele minério encontrado. Coloca-se o metal no ácido nítrico a 70% com água, coloca-se a água primeiro no tambor e depois adiciona-se o ácido. Isso vai provocar uma fumaça densa, uma fumaça enorme. Tem que ser num ambiente arejado, não tem como se respirar em um ambiente fechado junto com a fumaça que se levanta, e adiciona-se a água para que exatamente faça esse choque térmico e haja então a separação entre esses componentes do mineral. Esse cobre, essa prata ou qualquer outro mineral que esteja junto ou esteja fazendo a sujeira do que você quer purificar, no caso o ouro, eles são corroídos no final e só fica o ouro ali refinado, o ouro purificado ali. Só para a nível de entendimento, o ouro ele chega a um ponto de fusão em torno de 1064 graus Celsius, a prata a nível mais ou menos 960, e que me lembre o material que mais tem um ponto de fusão elevado, o tungstênio, a 3400 graus Celsius. Mas a alegria por passardes, não porque gostamos da provação, mas porque gostamos do resultado da provação, o que ela vai produzir, qual é o produto final, qual é o resultado final. Alguns enfrentam desemprego, enfrentam enfermidade, enfrentam deficiência, outros enfrentam o silêncio de um ente querido dentro da sua própria casa, enfrentam dor, enfrentam perdas. Falar sobre provação individual, e você tem a sua, eu tenho a minha, cada um tem a sua, de uma forma muito individualizada mesmo. Essa pandemia, por exemplo, é uma provação a nível mundial. Mas em vez de nos preocuparmos em ter respostas, devemos nos perguntar qual o caminho de Deus, qual o plano dele. Deus é Deus de amor, quer que você amadureça. Não permite que algo lhe aconteça apenas por bel prazer, mas há um objetivo na provação permitida, na provação concedida até. E eu gosto de pensar que o resultado final é que interessa a Deus, em quem você pode se tornar, não em o que você se torna. Ele sabe o quanto pode suportar, e por isso a provação precisa ser vista e entendida como algo direcionado por Deus, permitido por Deus para a sua vida, quando não estamos falando de pecado na nossa vida.
Jó, capítulo 12, versículo 13, ele traz uma verdade absoluta para a nossa vida. Deus é que possui a sabedoria e o poder. Ele conhece a história de cor e sabe muito bem o que fazer conosco. Esse momento em que Jó, capítulo 12, versículo 13, abre o coração, não é de justificativa, mas é de fé, é de confiança em Deus. Mesmo sabendo que estava passando por tudo que estava passando, Jó tinha uma confiança simples, necessária e objetiva em Deus. A chave para suportarmos a provação talvez seja a sabedoria, e muitas vezes nós não nos preocupamos com ela. A sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhes pedem. Ele não se ofenderá com isso. Essa é a nossa certeza. Mas deixa eu te lembrar que a maioria dessas respostas, eu diria que 99% dessas respostas já estão na palavra de Deus, já estão na Bíblia Sagrada. Você não tem que ir em busca de uma resposta diferente ou de um conceito diferente, porque não está fora da palavra. Tudo que Deus quer te falar, tudo que Deus quer que você siga, objetivamente falando, a palavra de Deus já tem a resposta para isso. Por isso ele não quer que nós sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. A sabedoria de Deus é perfeita, pois evita que deixemos a provação se transformar em tentação. Gálatas capítulo 5, versículo 13, parafraseando e usando aí o texto da Bíblia Viva, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Não dá ocasião à carne. Em muitos momentos, a provação, aquilo que está se passando de dificuldade, é usada para se dizer, mas eu não estava suportando, por isso caí, eu não estava resistindo, por isso caí, e isso não é desculpa. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Romanos capítulo 4, verso 18 a 20, quando Paulo, escrevendo a Romanos, faz a menção sobre a fé de Abraão, é extraordinário esse momento. Romanos capítulo 4, verso 18 a 20, só para nós entendermos qual o tamanho e qual o mover da fé de Abraão, que nos inspira e precisa nos inspirar. Essa semana, capítulo 11 de Hebreus, essa manhã, nós falamos sobre os heróis da fé. E estava lá Noé, Abraão e muitos outros homens de Deus. Romanos capítulo 4, verso 18 a 20. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. Não porque quem fez a promessa, mas por quem estava recebendo a promessa. Verso 19. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai, na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos também era velha demais para ter um filho. Verso 20. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se
ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Crer, confiar, ter a certeza de que a provação que você está passando, permissão de Deus, aprendizado, para que você se torne melhor, assim como o exemplo da purificação do ouro, de todos os outros minerais, o diamante na sua lapidação, perde-se alguns pedaços, mas a essência se permanece. Sim, permanece. Quando estiver passando por um momento difícil, confie em Deus. Ele está fazendo de você uma pessoa melhor. Quando estiver buscando a sabedoria de Deus, evite ouvir conselhos baratos. E aí eu poderia brincar com isso, colhidos na internet, ou colhidos em jargões. Tiago capítulo 3, versículo 1, nós não podemos falar nessa manhã, porque o tempo foi muito curto, e é muito curto quando nós tratamos sobre a palavra, porque temos muito a aprender. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito das faltas deles, pois todos nós cometemos muitos erros. E quando nós, os mestres, que deveríamos ter melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior do que seria para os outros. O que esse texto está falando é o contexto de provação. Quando alguém está passando por provação, muitos amam dar conselhos, dar opinião no que deve fazer e não fazer. Se você quer saber o que é melhor para a pessoa, dizendo o que ela deve fazer ou não deve fazer, pergunte a ela. E não dê sugestões a ela, não faça os seus conselhos a ela. Mas se você quer fazer o melhor para ela, não consulte a ela, consulte a palavra de Deus, que dirá o que é melhor para ela fazer nesta ou naquela situação em que ela está vivendo. As Escrituras têm ensinado o que fazer. As Escrituras nos direcionam para onde seguir. A maior parte das pessoas regem-se por emoções. Eu poderia e posso usar o exemplo de Pedro a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falando o que aconteceria com ele quando entrasse em Jerusalém, quando voltasse a Jerusalém. Pedro imediatamente, com seu coração entristecido, com seu coração preocupado com o Mestre, abre a sua boca e diz grandemente: Mestre, não vá para Jerusalém. O Senhor não merece sofrer isso. Se queremos dar conselhos, precisamos usar a palavra para fazê-lo. Precisamos buscar em Deus, que conhece os propósitos para a nossa vida. A pessoa pode estar passando por aquela provação, por determinação de Deus, para ser um modelo. Jó é o maior exemplo que nós podemos usar imediatamente. Talvez Deus está aperfeiçoando a pessoa e levando ela a um nível superior. E ela está crescendo, e nós precisamos entender assim crescimento e não retroagir e não voltar atrás. Posso parafrasear o momento da tentação de Cristo no deserto, em que Satanás chega a ele e diz assim: Deus não vai ficar decepcionado ou chateado se você transformar umas pedrinhas dessa em pão. Não se preocupe, você está com fome, você passou 40 dias, por que que seu pai ficaria triste se você pegasse umas pedrinhas dessa e transformasse elas em pães? Você vai matar a sua necessidade, você vai matar a sua fome. Vejam o tamanho da implicação disso. Como muitas vezes isso é usado para a nossa própria justificativa e a nosso próprio viver. Existe uma forte, ou
Existe uma fonte forte de sabedoria. Só uma fonte de sabedoria. E é Deus. Mas o diabo distorceu de tal forma que conseguiu enganar. E aí o melhor exemplo para isso é Eva. Foi assim que Deus disse: a árvore do conhecimento do bem e do mal, sem poder controlar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus opera. Deus não está com os braços cruzados. Ele ainda trabalha até os dias de hoje. Deus continua agindo e Deus continua proclamando os seus propósitos para as nossas vidas. Provérbios capítulo 11, verso 21. Com toda certeza, o perverso não escapará do castigo de Deus. Além disso, Deus protege os filhos de quem lhe obedece e respeita. Deus continua operando e guardando o nosso viver. É Ele que luta por nós. É Ele que nos guarda e nos protege. É Ele que se preocupa conosco. Hebreus capítulo 10, verso 29. Imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que espezinharam o Filho de Deus e trataram seu sangue purificador como se fosse comum e profano, e insultaram e ultrajaram o Espírito Santo que traz misericórdia de Deus ao seu povo. Pense em tudo que aconteceu, em tudo que você ouviu, em tudo que você está vendo, mas pense, reflita, coloque isso debaixo da orientação de Deus e ore para discernir o que tem se ouvido e muitos têm falado por aí. Apocalipse 3, verso 19, conhecido. Eu corrijo e castigo constantemente todo aquele a quem amo. Portanto, devo castigá-lo, a menos que você abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das causas de Deus. Não sei se você quer crescer em meio a esta provação, mas eu quero. Não sei se você quer mudar o seu foco de sofrimento, de dor, de tristeza. Eu não penso mais assim. Eu preciso tratar esse momento que nós estamos passando como algo em que eu posso me tornar melhor, crescendo no meio da provação. Feche os teus olhos, converse com Deus, trate com Deus, tome a certeza e a segurança de que Deus continua cuidando de nós. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, quero clamar ao Senhor que Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nossas vidas, possa tratar em nossos corações, emoções, mente, as nossas dificuldades e os nossos medos. Tratar em nós as nossas ansiedades, as nossas tristezas. Tratar em nós aquilo que muitas vezes parece ser algo que não terá fim. Mas tenhamos a certeza e a plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o amam e o servem. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, abençoe a cada vida, e que cada um possa chegar diante do Teu altar e falar sobre si ao Senhor, sobre a provação que está passando, sobre as vitórias que já conseguiu e que continua conseguindo com o Senhor. Vá, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao coração de cada um irmão, de cada um ouvinte, e trate nesse coração. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa tratar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que você possa ver e observar
crescimento na sua vida, e não esmorecimento e não diminuição. Livra-nos do homem mau e do homem perverso. Livra-nos das ciladas de Satanás contra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida do seu povo na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tantas luzes